A paz do Senhor, meus irmãos, santos e santas do Senhor, mais uma vez estamos aqui no nosso ponto de encontro. Esta oração que nós vamos orar agora será introduzida por uma mensagem escatológica, dita por Cristo, principalmente pelo tempo que nós estamos vivendo. Essa palavra também ela será enquadrada juntamente com a oração na série também de mensagens do arrebatamento da igreja. Queridos, nós vemos que Cristo, ele falou sobre a sua vinda de uma forma simultânea. Ele falou da sua vinda de uma forma geral. Ele não fez divisão, ele não fez separação. Porém, em nossos estudos, no aprofundamento, nas cartas paulinas, nós vemos o aprofundamento que há um mistério nesse percurso. E esse mistério é revelado à igreja. Não é revelado a muitas pessoas que ficam muito aquém desse ensinamento, desta palavra, dessa verdade. No entanto, vamos dar simplesmente uma pequena pincelada sobre o assunto, uma pequena faceta para que possa surgir, para que possa impactar no seu coração, para que você venha retornar à Escritura Sagrada. É claro que nesses minutos não dará para que a gente possa esboçar, exaurir, trazer à tona toda a verdade explícita na palavra de Deus. É simplesmente para causar um despertamento no seu coração. Leamos a palavra do Senhor. Está escrito em Mateus capítulo 24, a partir do versículo de número 4. Jesus respondeu: atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. E a vez de ouvir falar sobre guerra e de rumores de guerra, cuidado para que não vos alamardes. Querido, Cristo diz: cuidado, não vos assusteis. É necessário que todas essas coisas aconteçam. Veja que Cristo, ele responde uma interrogação dos seus discípulos que são perguntas distintas. Quando Cristo fala sobre a destruição do templo, que não ficaria pedra sobre pedra, os seus discípulos o alcançam e o perguntam: dize-nos quando serão essas coisas. Primeiro ponto, quando serão essas coisas? Os sinais da sua vinda. Segundo ponto, os sinais da sua vinda e do fim do mundo. Então, veja que Cristo responde de acordo com suas interrogações. E Cristo, ele traz, ali umas informações contundentes, uma cachoeira de informações impactante para a vida dos discípulos, que é interessante nós avaliarmos, estar atento, inclusive o versículo de número 16, ou 17, 15, que diz assim: quando, portanto, vides a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda, então os que tiverem na Judéia fujam para as montanhas. Que Cristo, ele fala algo em que muitas pessoas não compreendem facilmente, porque precisa de um afinco, precisa de uma atenção, precisa de uma atenção dobrada. Não é simplesmente em uma palavra resumida que você vai compreender, sem se aplicar à leitura, sem se aplicar ao estudo sistemático da palavra de Deus ao seu tempo. Querido, nós vemos que os textos da palavra, muitas vezes, eles são assim. É necessário um aprofundamento para que você possa entender. Vejamos que esses textos aqui, que eu falei, o último texto do capítulo 15, o versículo 15 do capítulo 24, muitas pessoas têm esse texto como texto pretérito, como texto passado, sendo que Cristo reafirma um cumprimento dessa escritura futura.
Porque se levantou um homem chamado Epifânio, que ele fez uma abominação no templo, mas Cristo volta aqui falar sobre a questão. Veja que esse texto não teve essa profecia plenamente cumprida no Antigo Testamento. Assim como a vinda de Cristo, ele aponta para o futuro e que acontecerá o arrebatamento nesse percurso, e nesse momento ele não fala de maneira clara a respeito do arrebatamento, mas fala da sua aparição, da sua revelação, da implantação do seu reino aqui na terra. No entanto, a sua igreja, o seu povo, ele traz como um objetivo, como uma única vinda, como uma vinda só. Mas a igreja, a noiva do Cordeiro, sabe que nesse percurso acontecerá o rapto, acontecerá o arrebatamento da igreja. Em outros textos, em outros episódios, em outros momentos, a gente vai dar uma pincelada. Se você retornar às séries de mensagens sobre o arrebatamento, a gente vai falar alguma coisa, algumas centelhas, sabe? Algumas facetas pequena, minúscula a respeito do assunto. Para que você possa entender, você tem que interagir conosco, fazer perguntas, e aí nós vamos se aprofundando ao tema. Mas, queridos, nós vemos que também o apóstolo Pedro, ele pregava dessa forma. Cristo também, ele não revelava um mistério para as pessoas, todas as outras pessoas, não. Ele revelava os seus mistérios às pessoas que se achegavam, aquelas pessoas que se aproximavam, e que de maneira cuidadosa, curiosa, elas queriam saber sobre a questão. Vejamos que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o versículo de número 22, diz assim, olha que coisa linda. Homens de Israel, ouvi essas palavras, Jesus Nazareno foi por Deus aprovado diante de vós com milagres, prodígios, sinais, que Deus operou por meio dele entre vós, como vós bem sabeis. Veja que ele está fazendo aqui uma aplicação de um texto anterior, que ele fala sobre assunto escatológico, mas ele faz uma aplicação para o presente. No entanto, essa mensagem anterior que ele diz, existe uma aplicação futura. Retomamos o texto do capítulo 2, o versículo de número 20, que diz assim: o sol se mudará em escuridão e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o grande dia. E então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja que ele está falando sobre assunto apocalípticos. Ele está falando sobre assunto escatológico, assuntos futuros. No entanto, ele tem uma aplicação prática para o momento, porque essa mensagem é uma mensagem de impacto que chama a atenção das pessoas. No entanto, ele traz aí, ele focaliza, ele afunila a mensagem para uma questão pontual do presente, para uma necessidade focal daquele momento que eles estão vivendo. Então, enquanto eu estou falando aqui, embora nós falamos sobre momentos futuros e alguns momentos presentes que nós estamos vivendo, tempo de alarde, tempo de pavor, tempo de expectativa, tempo de tensão, Cristo diz: olhai e não vos assusteis. Isso trata do princípio das dores que nós estamos vivendo. Algumas pessoas entendem que nós não estamos vivendo no princípio das dores, porque entendem que o princípio das dores se trata dos primeiros anos e meios que se dará a manifestação do anticristo, que se dará a falsa paz. Mas Cristo, nesse aspecto da vida de Cristo, nós vemos que nós estamos vivendo, estamos presenciando, não encaixando esse texto lá no meio da grande tribulação, mas trazendo para a expectativa que nós temos da vinda gloriosa do Senhor, que alguns sinais eles têm se cumprido no passado e ele se repete anunciando para a vinda gloriosa do Senhor. Portanto, queridos, vamos orar, porque o texto fecha aqui com uma proposta. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você precisa de uma salvação? Então vamos invocar o nome do Senhor.
Então, nós temos sempre uma mensagem prática para a nossa vida. Nós temos sempre uma verdade explícita para o momento que nós estamos vivendo. Nós temos sempre uma chamada de atenção de Deus para a realidade. Nós temos um choque de realidade para nossas vidas, para o tempo que nós estamos vivendo. Em tudo isso, o Senhor, Ele toca uma trombeta, avisando para a nossa vida que é tempo de levantarmos os nossos olhos e ver que nossa redenção está próxima. Assim como acontecerá no futuro para esses que estão vivendo, que somos nós. E existe uma mensagem para nossas vidas e que ela deve ser valorizada, deve ser abraçada, deve ser ampliada, deve ser creditada, deve receber como crédito em sua vida e você guardar isso para o bom depósito da salvação. Em nome do Senhor Jesus. Porque pelas tuas palavras você será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Então, se você invoca o nome do Senhor, pede a Ele a salvação, você vai lembrar. E o Senhor lembra de que você pediu apoio, que você pediu reforço, você pediu, você clamou. Então, o Senhor está pronto para o atender e também para o atendê-la. Vamos orar? Papai bendito, nesse momento, nós estamos na Tua presença. Eu oro nesse momento, meu Pai, pela Dinaí, que está sempre conosco. Eu oro, meu Pai, nesse momento, pelo José Elton e José França, que estão aniversariando. Meus 2 irmãos gêmeos. Toma em Tuas mãos para a glória de Deus. Faz uma grande obra na vida deles. Vai alcançando com a Tua direção. Visita seus familiares, visita, meu Pai, nesse momento, minha irmã Josilene, que também por esses dias aniversariou. Deus, visita minha irmã Girlene, Senhor, estenda tuas mãos de poder, de graça, meu Pai, e de amor. Senhor, concede a bênção para ela, em nome do Senhor Jesus. Visita minha cunhada Rosângela, meu Pai. Entra com teu poder e que aquele poder das trevas, meu Pai, onde ela trabalha, seja banido, seja aniquilado. Com a luz que tu brilhará através da vida dela. E que ela também venha brilhar a sua luz. Queridos, meu Pai, Pai querido, santo e amado, visita ela, Senhor, na cirurgia que está prestes a ser ocasionada. Senhor da glória, toma em tuas mãos. Visita minha esposa que está se recuperando. Visita, meu Pai, a mim. Visita meus filhos, Sara e Samuel, de saúde repleta. Visita o irmão Anderson, que está sempre conosco. Visita a família Duca. Visita a irmã Vilma. Visita, meu Pai, a Salete. Visita cada um dos teus filhos, meu Pai. Meus parentes, meus amigos, visita Arlete, visita, meu Pai, meus tios, minhas tias, visita, meu Pai, nossos companheiros de visita. E visita também meus alunos, visita dando milagre, dando a direção, visita o Ramiro, meu Pai, que a vitória seja completa na vida dele. Senhor, que nós possamos viver intensamente a expectativa gloriosa da vinda do Senhor Jesus. Meu Pai, se tiver alguém enfermo, alguém perturbado, que saia todo mal em nome do Senhor Jesus. Alguém que pede por uma porta aberta. Meu Pai, visita, meu Pai, o pastor Durval, ali, meu Pai, em Minas do Mimoso, meu Pai, que passa pela situação muito crítica, Senhor da glória. Visita ele, meu Pai. E abençoa e visita mantenedores que possam manter o seu servo naquele lugar, pregando a tua palavra. Traz a provisão, manda a chuva para aquele lugar. Manda as provisões, meu Pai. As suas contas precisam ser pagas. Meu Pai, toma em tuas mãos. Abençoa cada um dos teus servos que estão juntamente conosco. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos, meu Pai. E que possamos estar aguardando a bendita esperança, a bendita vinda de Cristo, que nós não possamos, meu Pai, percar a esperança por causas, meu Pai, de falsa interpretação da Bíblia, por falsos falatórios, Senhor da glória, por falsos anúncios, meu Pai, de vinda de Cristo, marcadas, meu Pai, sem base bíblica, mas que possamos estar a cada dia, a cada momento, esperando a Tua vinda gloriosa. Muito obrigado, querido, por esse momento. Nós pedimos, meu Pai, um cessar-fogo, meu Pai, ali na Ucrânia, meu Pai. Senhor da glória, o país que é cercado, mas que o fogo do Teu Santo Espírito venha alcançar os corações e que eles possam falar, glória, Ucrânia não, glória a Jesus, que pode dar vitória àquele país. Meu Deus, Senhor da glória, que eles possam, meu Pai, se lembrar de Cristo.
Porque diz aqui a tua palavra que quando eles viam sinal, as pessoas viam o sinal do Filho do Homem, ô Senhor, eles clamarão o nome do Senhor, não o nome da Senhora, o nome das Nações Unidas, o nome, meu Pai, de um poderoso presidente, mas o nome do Senhor que fez o céu e a terra. Opera de maneira gloriosa, de maneira retumbante, e que nós não possamos, meu Pai, calar a nossa voz nessa última hora. Meu Pai, que essas mensagens possam chegar até lá, meu Pai, na Ucrânia, na Rússia, Senhor da glória, porque todas aquelas pessoas precisam da tua salvação, que possam olhar para Cristo, possam olhar para ti, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, toma cada vida em tuas mãos, cada vida aflita, cada vida que não consegue dormir, vidas, meu Pai, que estão, meu Pai, com seu coração angustiados, turbados, meu Pai. Que receba paz, receba libertação. As pessoas que estão em depressão, que estão endemoniadas, que elas sejam livres, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Obrigado por me receber no seu lar. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, recalcada, sacudida e transbordante. E que você possa viver intensamente aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu sou feliz por poder transmitir essa palavra, poder compartilhar contigo, poder estar perto aí de você. Que bom! Não deixe de curtir, de se inscrever no nosso canal e de, deixar aí nos comentários seu pedido de oração. Fortaleça aí o nosso canal para a glória de Deus e nós possamos ir mais longe, anunciando com ousadia, com poder, a mensagem do Evangelho de Cristo, que conforta, que traz paz, que traz expectativa, esperança, viva esperança que não pode murchar, que vibra o nosso coração. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.